Agora 17 minutos restando para as 8, temperatura em 13 graus e 9 décimos. A Pura Vida já está atendendo com preço imperdível da legítima pomada Santo Antônio. Somente hoje, ao ligar no 3710-3700, você encomenda um kit com 4 unidades com 40% de desconto. Você que sofre com o desconforto da artrite, artrose, gota, tendinite, esporão, a legítima pomada Santo Antônio vai aliviar as suas dores. Isso porque em sua composição estão presentes 8 ervas medicinais. Aproveite a promoção para você, ouvinte do Acorda Rio Grande. Ligue 3710-3700, faça o teu pedido de 4 unidades da pomada Santo Antônio e da loção de calêndula com 40% de desconto e receba em casa. Pura Vida, ligue 3710-3700. 16 para as 8, 13,9 a temperatura, tempo firme, o sol aparece nesta quinta-feira. Final de semana tem previsão de alguma instabilidade, o domingo deve ter pancadas, temperaturas mais baixas a partir da semana que vem. Temperaturas aí na casa de um dígito. Cláudio Klein, bom dia. Bom dia, Nicolas. Pois é, eu já te ouvi hoje de manhã comentando sobre essa variação e o tema é exatamente o crescimento, né, enorme do número de casos de infecções, dizer assim, respiratórias e não respiratórias na população em geral. E essa mudança climática possivelmente vai agravar ainda mais essa situação. Pois, Nicolas, dentro desse contexto, para o ouvinte ver, o PA do Hospital Bruno Born, em abril de 2019, abril de 2019, atendeu 728 crianças naquele mês. Esse mês de abril atendeu 1.690, mais que dobrou. Adultos, mesmo mês, 2019, 3.100 atendimentos. No mês de 2022, 5.980. De novo, praticamente dobrou. Os números do PA, né? A gente sabe que antes da pandemia, nós tínhamos uma média de 6.000 atendimentos, 6.500. Nós estamos com 9.000, chegamos a 11.000 atendimentos no mês, considerando todo o tipo de atendimento prestado na UPA. Toda a rede de saúde está sobrecarregada, o pronto-socorro do hospital também está sobrecarregado, e quando eu converso com colegas de municípios em volta, né, toda a região aqui, Venâncio, ontem tive uma reunião em Venâncio Aires lá com a secretária estadual da Saúde também, todos preocupados com o número de casos aumentados. Hoje nós temos uma capacidade melhor de identificação viral. Aqui em Lajeado nós identificamos agora, nesse momento, né, de surto aí nos últimos 10 dias, circulando a gripe H1N1, gripe, né, influenza H1N1, H3N2, o vírus sincicial respiratório, VSR, né, que é comum em crianças, e normalmente as infecções de crianças é por esse vírus. Temos a Covid ainda circulando e até com sinaizinhos de pequeno incremento, tá? E a circulação da própria dengue. Além de quadros, vamos dizer assim, tradicionais, né? Ontem falando com o administrador do Hospital Bruno Born, Cristiano Dickel, o hospital está lotado, a UTI lotada, a frequência de casos graves como infartos, derrames, né? AVCs, muito alta, né? E aí a pergunta que nos traz aí a discussão, e eu sinceramente já coloco aqui que eu não tenho uma resposta, a gente conjectura, mas por que isso está acontecendo? O que está havendo com o ser humano que ele está ficando tão sujeito a essas agressões, por esses germes todos, por que ele estaria diminuindo talvez a sua imunidade, né? E estando predisposto principalmente às infecções respiratórias, mas no caso da dengue nem é respiratória, é transmitido por um outro vetor, né, no caso do mosquito, e também circula em grande escala em todo o Brasil, não é só no Rio Grande do Sul que surgiu novo, não, houve aumento de casos de dengue em todo o Brasil, né?
Bom, chama muita atenção esse aumento do número de casos. O Cláudio passava dados de abril de 2019, ou seja, antes da pandemia, antes de qualquer previsão de que isso pudesse acontecer, e agora em 2022 com esse aumento tão significativo em relação a esses atendimentos. Ficamos aí ao longo de 2 anos com cuidados redobrados, olhando para a saúde, reduzindo drasticamente o convívio social, utilizando máscaras. Será que o nosso organismo, isso seria apenas uma hipótese, né, Cláudio? Ele não ficou, de alguma forma, acostumado com essa proteção a não estar exposto a vírus e que agora, em função desse período, digamos assim, mais resguardado em locais mais seguros, agora que voltou à exposição, pode ter aumentado o número de casos? Então, sem, né, Nicolas, nós vamos fazer conjecturas quase como numa mesa de bar, né? Sim. Pra gente que o ouvinte não entenda que isso é uma relação de causa e efeito. Isso, e que seja algo definitivo. Mas eu concordo plenamente. Quem nos acompanha aqui, isso eu trago há muitos anos, seguramente mais de década, exemplos de pessoas criadas em meios rurais, onde tem mais exposição às infecções, e aí de todos os tipos de infecção, nitidamente tem um sistema imunológico melhor do que aquelas crianças criadas em área urbana. Eu já trouxe a discussão de que o excesso de higiene para o sistema imunológico pode não ser saudável, né? Então, é uma discussão complicada, né? Porque a gente acha que é sempre positivo, né? A higienização de um modo geral, mas para o sistema imunológico isso talvez não seja. E aí agora o que tu estás trazendo, e eu concordo plenamente, o isolamento que nós nos propusemos a ficar nesses últimos 2 anos, junto com a utilização de máscara, distanciamento social, nitidamente, o ano de 2020, o primeiro ano da pandemia, que foi mais marcante, né, nessa questão do convívio social, eu trouxe dados que realmente o número de infecções respiratórias, as crianças não foram nas escolas, né, entre crianças e idosos, porque repercutiu muito entre as pessoas portadoras de doenças respiratórias. Eu, em 2020, não tive nenhuma internação de pessoa com infecção respiratória em portador de doença crônica respiratória, que é muito comum. Porque certamente as medidas foram eficazes. Mas será que isso nos deixou um passivo de que o vírus não circulante ele acaba cobrando, né, a circulação dele, porque afinal de contas ele tem uma população alvo aí possível de ser infectada, né? Esses dados que agora a gente teve, né, recentemente na Nova Zelândia, mas ainda temos na China, né, que teve essa política zero, né, de Covid, ele está com 2 cidades, as maiores cidades chinesas, Xangai e Pequim, fechadas, né, por conta de que eles estão com circulação do Covid lá, numa população praticamente 100%, se não 100%, porque a China determina, né, vacinada e mesmo assim a circulação do vírus presente. São questões para nós procurarmos, pesquisarmos e ver se a gente encontra a resposta. Importante para a gente refletir e estar a par daquilo que está acontecendo, né, Cláudio? E de forma bastante objetiva, acho que é importante também a gente daqui a pouco passar alguma orientação para que as pessoas possam fortalecer a sua imunidade nesse momento. Perfeito, Nicolas. Ótima lembrança. Sem dúvida, a atividade física, ser uma pessoa saudável do ponto de vista físico, ou seja, todos nós, isso até eu acho que é outro fator que a gente possa até ser uma culpa, vamos dizer assim, para o ser humano. Nós estamos mais sedentários e temos menos desempenho físico com o passar do tempo. A pessoa de idade, até de novo por causa da pandemia, mas também por hábitos, está ficando muito dentro de casa e muito pouco ativa, e isso sem dúvida cai. Então é a alimentação, é uma ótima hidratação e é a atividade física regular que melhoram o nosso sistema imunológico. Dr. Cláudio, obrigado pela entrevista e até a próxima. Boa semana a todos. Médico pneumologista Cláudio Klein. Agora 7:08, 13,9 a temperatura. Vem aí o quadro Boas Notícias, o intervalo, e já voltamos com as últimas da polícia.